Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje é dia de agradecer a todos vocês que fazem parte, que estão aqui com a gente. Nós alcançamos a marca de 30 mil inscritos, então esse dia 13 de setembro é um dia muito especial e hoje também nós fomos citados por Ciro Gomes em todas as redes sociais. Ele compartilhou um texto me citando e citando aqui o canal pelo vídeo que nós fizemos de que o Ciro saiu fortalecido dos protestos contra Bolsonaro. Fiz um vídeo sobre o que o Tico Santa Cruz está passando e ele, Tico, compartilhou também lá no seu Twitter. Então hoje foi um dia muito especial e quero compartilhar isso aqui com vocês, porque eu tenho notado que muita gente vibra quando acontece alguma coisa como foi o dia de hoje. E assim, quando eu chamo vocês todos de amigos é porque realmente a gente vai se acostumando aqui com muitas pessoas comentando, enfim, participando de alguma forma, sugerindo pautas e tudo isso é muito bom pra gente. Eu só tenho realmente que agradecê-los, mas quem chegou pela primeira vez e puder, se inscreva, ativa as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like. Meus amigos, o Ciro saiu do protesto ali na Paulista no dia 12 e foi participar de uma live no Parlatório, um ambiente frequentado assim por parte da elite financeira, industrial, comercial, intelectual, membros do judiciário, militares, políticos, vários candidatos para 2022 ou pré-candidatos já passaram por lá, ex-presidentes, enfim. Ali realmente é um ambiente assim, é a nata da nata que costuma frequentar e o Ciro foi um convidado. E assim, é impossível analisar, foram quase 3 horas de quase uma sabatina, então não dá para entrar em muitos detalhes. Eu vou passar por alguns pontos, claro, muitos ficarão para trás, mas o que eu quero reforçar de imediato é que o Ciro é o mesmo. É impressionante, eu fiquei assim... Eu acompanho o Ciro em quase tudo que ele fala e faz, que é publicado, desde 2018. E o que eu percebo ali quando o Ciro está nesse espaço é o mesmo Ciro, em termos de ideias e pensamentos, de quando está falando numa live com a militância. Ou de quando ele está, por exemplo, lá no Rica Perrone ou no Flow. Ele não muda a ideia de acordo com o ambiente. É a mesma ideia, é a mesma coisa. O que pode mudar é a forma como se expressa. Então, no final, ali, ele conversando com o juiz, ele usou uma expressão em latim, né, que ele não usaria no outro ambiente mais simples. Então ele até fez uma brincadeira em relação a isso. Mas isso é algo que me chama a atenção, é a coerência do Ciro. Então assim, só para explicar um pouco do ambiente, ali o Ciro estava no Zoom, sendo transmitido pelo Zoom, internamente entre eles, replicado no canal do YouTube. Então a gente não sabe quem são os outros, além daqueles que fizeram perguntas para o Ciro, que estavam ali na plateia mais fechada, no ambiente mais fechado. E o Ciro teve 15 minutos para fazer uma explanação inicial. Começou brincando, muito bem-humorado, que só usa terno no Ceará para enterro e casamento. Mas que por conta do evento ele resolveu usar também ali, dando uma maior importância para aquele ambiente. Ele começa se apresentando, isso aqui é importante, porque muita gente acompanha o Ciro basicamente pelas manchetes de sites, de jornais e não conhecem a fundo a sua vida. Então ele vai lembrar que está na vida pública há mais de 40 anos, não faz da política meio de vida. Lembrou rapidamente das experiências desde a eleição a deputado estadual, né, depois prefeito, governador, ministro da Fazenda, que criou o TJLP, que criou também a participação dos trabalhadores nos resultados e lucros das empresas. Lembrou que foi ministro da Integração Nacional, que tirou a transposição do São Francisco do papel, deputado federal, secretário, enfim, iniciativa privada também ele trabalhou, que nunca respondeu a uma acusação de corrupção nem para ser absolvido. Claro, apontou algumas vantagens do estado do Ceará, por exemplo, como governador ele comprou a dívida do estado de 15, 20 anos para frente, o que ajudou o Ceará a ser em 2021 um dos estados, se não for o mais equilibrado do ponto de vista fiscal, algo que muita gente ali valoriza e busca naquele que pode administrar o país. E lembrou também que o Ceará é o maior exportador hoje de calçados, não sendo, vamos dizer assim, o detentor da matéria-prima e nem do mercado consumidor. Então, por conta de uma política nesse sentido, o Estado hoje é referência nessa indústria calçadista. E ele faz meio que um apelo para que ele seja julgado pelas ideias, algo que muitos não colocam no debate. Eles, olha, não é razoável que eu não seja ouvido porque num dia eu fiz uma frase mais azeda e que os meus detratores, não me podendo chamar de incompetente e nem de corrupto, me chamam de destemperado. E aí, em seguida, ele reforçou também essa necessidade de mudar o modelo econômico e de governança, que é o modelo econômico mesmo do segundo mandato de Fernando Henrique, e até agora, modelo de governança que ele lembrou ali, levou o Collor ao impeachment, o PSDB
nunca mais ganhou eleição nacional, Lula foi parar na cadeia, Dilma sofreu impeachment, Temer saiu desmoralizado, Bolsonaro está desmoralizado. Então ele fala, olha, a gente tem que mudar. E aí o primeiro a fazer a pergunta foi Jorge Gerdau. Fiz uma pesquisa rápida aqui. Em 2014, por exemplo, ele ficou em primeiro lugar dentre os 100 líderes de melhor reputação no Brasil. E é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, tem aí alguns bilhões em patrimônio. E a fala do Gerdau no começo foi interessante, meus amigos, eu fiz questão de escrevê-la toda. Disse ele, em primeiro lugar, meus parabéns pelas palavras, pela visão estratégica. Eu, pessoalmente, pela vivência que temos como investimento no Ceará, temos o privilégio de conhecer a sua eficiência, competência e inteligência de condução dos problemas e, realmente, eu vejo no Ceará uma posição de Estado que tem mostrado capacidade de desenvolvimento e capacidade gerencial, estratégica, extremamente importante. E sua pessoa e personalidade tem sido extremamente importante nesse processo todo. E aí ele faz um desenho para perguntar se é possível uma maior união em torno de menos candidaturas e como que o Ciro entende isso. O Ciro fez uma lembrança ali dos erros do PT no poder, do problema de modelo econômico, fez previsões para a área econômica nada animadoras e disse que não se resolve tudo isso simplesmente com a terceira via, mas com um novo modelo que resolve todos esses problemas e que ninguém vai abrir mão agora, porque todo mundo acha que pode alterar coisa. E ele até faz uma ressalva ali, boa parte dos cavalheiros deve ter uma inclinação pelo Dória. E ele até reforça ali que o Tasso, o Leite e o Aécio não querem o Dória porque sabem que por aí o PSDB vai fracassar de novo. Mas sou eu que vou convencer o Dória disso? Claro que não. O Dória tem que ver por ele mesmo. E eu continuo trabalhando o meu caso aqui. E quem vai arbitrar isso é o povo. Em seguida, veio o general Santos Cruz. Se cumprimentaram ali de maneira muito educada. O Ciro convidou para o café, ele aceitou quando for passar pelo Ceará. E o general lembrou do fanatismo e que a polarização tomou conta. E que Bolsonaro e Lula alimentam isso. E um é cabo eleitoral do outro. E que a fragmentação em muitos candidatos pode aí, de certa forma, facilitar a vida desses que torcem pela polarização, já que esses têm um público cativo. O general lembrou essa fama do Ciro ser explosivo, ressaltou que é por causa do estilo e personalidade e perguntou se seria possível sentar todos os concorrentes para fazer uma composição para apresentar um projeto para o Brasil. O Ciro disse estar disponível e agindo nesse sentido. Lembrou da live que participou do MIT Harvard com Dória, Huck, Mandetta, depois a live do Estadão com o Leite e com o Mandetta. O Ciro disse que o Dória não aceitou e renovou a disposição absoluta para esse tipo de construção. E ele fez uma cobrança para a mídia, para a grande mídia, ter mais sensibilidade editorial, com o papel que ele chama de causar um certo constrangimento nos pré-candidatos para que eles apresentem respostas objetivas sobre os problemas. Porque isto permitirá falar com o povo e você ir convivendo com as diferenças. E que ele está disposto a fazer esse debate, né, de que, segundo ele, se você chama o Lula para debater emprego, ciência, tecnologia e produtividade, ele perde a eleição. Ele abre aspas para o Ciro. E eu vou fazer isso. No minuto 44, meus amigos, para quem quiser ir direto lá, eu vou deixar também aqui o link do Ciro Progressista, recortou essa parte que é do ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. Olha, deu gosto, eu digo mais. Foi emocionante ver Aires Brito falando sobre o Ciro. Eu digo que é assim, o carinho com que ele olhava para a câmera, com que ele elaborava, articulava cada palavra, cada frase. Eu vou me atrever a trazer algumas coisas aqui, mas eu peço, quem não tiver paciência de assistir as quase 3 horas da entrevista, assista esse corte, vale a pena. Ele começou lembrando quando conheceu o Ciro, lá por volta de 89 no Ceará, e ele disse que o que o Ciro fala é o que está na Constituição. Abre aspas para ele. Percebo que, na sua fala, no seu projeto de nação, há sempre fundamentos diretos de direito constitucional. O senhor vai falando, disse ele, e o meu dedo mental vai correndo para a Constituição. Por exemplo, taxa de juros. Artigo 192 da Constituição, sobre sistema financeiro nacional. E aí ele lê uma parte da Constituição Federal.
E vai citando sobre governança. E fala que, à luz do artigo 170, o Brasil não é uma singela economia de mercado, é uma economia social de mercado. E que a ordem econômica tem por base a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. E tem, por fim, promover o bem de todos, com base na justiça social. E os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do meio ambiente, encurtamento de distâncias sociais e regionais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para pequenas empresas. Fala também da governabilidade, citando o artigo 37 da Constituição. Enfim, meus amigos, é impressionante a fala dele. E ele continua dizendo como seu pensamento deita raízes no pensamento da Constituição Federal. E ele faz uma crítica ao Ciro. Por que o senhor não diz isso às expressas? Não diz que o melhor projeto de vida nacional, mais politicamente democrático, mais filosoficamente humanista, mais culturalmente civilizado e, portanto, primeiro mundista, o melhor projeto nacional de vida está na Constituição Federal. Não vamos de terceira via, vamos falar de via única, a da Constituição. A saída não é da Constituição, mas pela Constituição. E não uma saída, isso é importante, para chamar de sua, de minha, do general Santos Cruz, nem do Gerdau, é para chamar de nossa, porque é impessoal, tão legítima quanto objetiva, está na Constituição. Todo o seu pensamento, Ciro Gomes, é matricialmente constitucional. É por isso que o senhor não fica pela rama. Quem é do ramo, brincou ele, não fica pela rama. O senhor desce até a raiz dos problemas. Faça uso dos seus profundos conhecimentos de direito constitucional e nos diga a todos nós, brasileiros, que essa Constituição projeta a melhor imagem do Brasil lá fora. O Brasil não é pária juridicamente, é primeiro mundista. O Ciro agradeceu, as generosas palavras. Ele faz ali algumas ressalvas, lembrando que a Constituição ela foi, ao longo do tempo, perdendo um pouco da sua coerência e que é necessário um debate para que se faça uma revisão para restaurar a sua organicidade. Ele lembra, por exemplo, o teto de gastos, que hoje tem status constitucional e que, de certa forma, acaba impedindo com que essas outras obrigações estabelecidas na Constituição sejam cumpridas. Mas ressaltou que recebe essa preciosa lição e que vai trazer isso aí com ele mesmo. Depois veio Rubens Barbosa, embaixador do Brasil em Londres e Washington, elogiou muitas ideias do Ciro sobre o novo modelo econômico de governança política, fez uma crítica aos políticos que ignoram como essas questões externas afetam aqui internamente e ressaltou que o Ciro tem feito esse debate. E insistiu na questão do ambiente político, se existir uma unidade de centro, se isso teria um impacto na sua candidatura. O Ciro fala, olha, até abril cada um se vira, com cuidado para não queimar pontes. E o Ciro disse estar tendo esse cuidado, mas ele faz uma ressalva importante. Eu, abri aspas para ele, definitivamente não quero o Bolsonaro e não quero o Lula. Então isso é uma clareza para mim, mas isso é pouco, é preciso definir o que eu quero. E ele lembra que escreveu o livro em que ele coloca lá qual é o seu planejamento. Aí ele vai fazer aquela metáfora com a Fórmula 1. Até abril é treino livre, depois cada um tem que resolver em qual partido estará afiliado, para onde você vai e tal. Em julho tem as convenções partidárias para definir as alianças, o vice, essas coisas. E aqui entre abril e julho é que as coisas serão de fato definidas. E que ele só participará de alianças, detalhe importante, se tiver um projeto para o Brasil, e que não vai se aliar com viúva do Bolsonaro. Eu acho que o Ciro tem que tomar cuidado com essas adjetivações aqui. Até porque, eu vou falar daqui a pouco, na plateia estava o Mandetta, que de certa forma é uma viúva de Bolsonaro. Eu acho que talvez percebendo isso, ele fez uma ressalva depois, falando que a não ser que essa viúva esteja arrependido verdadeiramente e aceite debater as causas estratégicas pelas quais um homem como Bolsonaro está na presidência da República. Entrou depois o Luiz Fernando Furlan, grande empresário ligado ao agro, ex-ministro do Lula, elogiou o Ciro, disse ser muito bom ouvi-lo, esse seu ímpeto juvenil de vamos acontecer, de vamos para frente. Lembrou que a transposição do São Francisco só aconteceu porque realmente o Ciro enfrentou os desafios daquela empreitada.
E ele depois ali perguntou se o Ciro estaria disposto a ser vice de algum candidato. O Ciro disse, olha, convoquem, qual que é a colaboração que cada um vai dar? Eu vou renunciar para quem? Aí reforçou, para uma viúva do Bolsonaro que vai replicar os mesmos erros? Abre aspas de novo, faça uma reunião. Eu vou cumprir o papel que a minha consciência me determinar. Premissa, diagnóstico do problema brasileiro e compromisso de solução. Particularmente é algo que eu não vejo nos outros pré-candidatos. E em seguida veio o Mandetta, começou dando o seu testemunho de que sempre, diante desse debate que havia de união, de vencer a polarização, ele falou, olha, o Ciro sempre que eu o chamei, não tive nenhuma dificuldade de diálogo, e que ele considera, então, a primeira qualidade que a gente vai ter que observar numa corrida eleitoral é essa disposição que o Ciro apresenta. Lembrou que o Ciro esteve na manifestação do dia 12 e perguntou para o Ciro, assim, meio que ele mesmo disse, é mais uma provocação, o que o Ciro espera de tanta gente que está aqui nesse parlatório? Lembrou que isso tem desdobramentos e que chega muito longe. Ciro elogiou bastante o Mandetta, reforçou a necessidade do diálogo diante das diferenças e que espera do grupo que eles abram mão das convicções não para mudá-las, mas para entender a necessidade da gente impor, com a autoridade e legitimidade que eles têm, um novo método para o debate. Que disse ele, não se pode eleger nenhum candidato na lambança, no ódio, na simplificação grosseira dos problemas. E ele lembrou que foi o único candidato em 2018 que apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Então todo mundo só critica, tá errado, e ninguém apresenta a ideia. Só fica nessa discussão vazia, rasa, como por exemplo, aqui por minha conta agora, Lula e Bolsonaro. Ele lembrou dos avanços do Ceará que estão acontecendo, apesar do Brasil estar parado nessa década, e que lá não se executa personalismo, mas um plano. Aí veio o general Rego Barros, ex-porta-voz de Bolsonaro, mas fez questão de dizer que se orgulha muito mais do que fez em prol do exército e do país. Ciro elogiou bastante o general Rego Barros e falou das suas ideias em relação aos militares, defendendo que eles têm que estar bem equipados, remunerados de forma correta e profissionais. E disse que não aceita que o Brasil seja um protetorado de nenhum país, nem dos Estados Unidos, por mais proximidade que eles tenham de nós. Aí em seguida veio a Emília Buarque, uma empresária do Ceará, que ajudou a levar o Ciro lá para esse espaço. Ela deu seu testemunho da experiência exitosa que está ocorrendo no Estado, que deixou de ser visto como um Estado pobre, para ser visto como um Estado realmente assim promissor. Fez um questionamento sobre alinhamento do Ciro e Tasso. O Ciro elogiou bastante o Tasso, lembrou lá do começo como os dois se tornaram próximos, amigos. Depois veio Joaquim Levy, ministro da Dilma, no começo do segundo mandato, muita polêmica envolvendo a sua passagem pelo Ministério da Fazenda. Ele reforçou as vantagens fiscais do estado do Ceará, algo que ele gosta, e fez uma pergunta mais vinculada à questão da Amazônia e do mercado de carbono. Ciro deu uma resposta muito interessante, que eu não vou nem aprofundá-la aqui, mas ele disse que chegando lá vai decretar moratória sobre tudo que avance sobre a floresta. Então, para aí. Mas que será de poucos meses, até que se faça um censo geográfico para que depois tenhamos um zoneamento ecológico econômico, para que se monte um plano de desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização, então, do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. E meio que essa moratória também é para passar um sinal para a comunidade internacional de que o Brasil está disposto, sim, a fazer isso da forma correta, sem ceder também a eventuais apelos aí, que abusivos, mas também sem ceder aquilo que faz de qualquer jeito, a coisa bagunçada como está. Depois veio o Luiz Fernando Prudente do Amaral, advogado, reforçou a mudança que aconteceu no Brasil, meio que no pensamento das pessoas de 2013 para cá, em que o lavajatismo acabou crescendo e passando um recado para a sociedade daquele sentimento antipolítica, E como que o Ciro vê tudo isso, e como passar para a sociedade que a gente precisa pedir ao candidato proposta e não simplesmente um Messias ou um salvador da pátria. O Ciro disse que esse modelo está errado, então chega um momento em que ele cai, ele entra em frangalhos e a renda da população cai, porque passa ali o ciclo de boom das commodities, que o Lula foi muito privilegiado, e quando passa então essa euforia e a população sente no bolso, aí ela olha para aquilo que ela julga inicialmente ser o motivo, que passa então pela corrupção. Então o Lava Jato e o lavajatismo, o termo utilizado pelo advogado,
acabou meio que surfando nisso também, embora corrupção virou um elemento central no governo do PT, isso é um fato, não dá para negar, mas ele lembra que no Mensalão, que também foi para televisão e tudo mais, o povo olhou para o Mensalão e reelegeu o Lula. Depois elegeu a sua sucessora, a Dilma, porque a economia ia bem. Depois a economia foi mal e aí deu no que deu. Então o Ciro aponta essa questão, mas fez uma análise muito mais ampla do que isso que eu estou falando aqui. Estou resumindo, muito mal resumido, inclusive. E assim, o Ciro também fez algumas críticas pontuais à questão do mundo jurídico, que também precisa se compenetrar do seu papel, e a própria elite. O Ciro disse algo que eu notei aqui. A nossa elite brasileira, que tem uma moralidade absolutamente frouxa, é um legado escravocrata, colonial, está pouco se lixando para a decência republicana que nós temos que impor. E em seguida entrou Anderson Furlan, que é um juiz do TRF4, vinculado à questão ali também da Lava Jato, diz ter ficado impressionado com o que ouviu e que foi uma aula, seja nas perguntas ou nas respostas. Fez uma defesa, beleza, meio que discreta, talvez nem tanto do Moro, que nunca deu entrevistas durante a Lava Jato, só uma palestra ou outra, que foi discreto nos julgamentos. E fez uma pergunta em relação às indicações do Ciro por STF, para o Ministério Público, se elas serão pessoais ou se haverá um debate. O Ciro deu uma resposta dizendo que, olha, não quero tomar uma posição direta sobre isso, né, de que não tem uma opinião muito formada, quer debater o assunto com mais calma. E que a Lava Jato foi importante para o Brasil. O Ciro até ressalvou, olha, talvez isso ficou mal compreendido, que ele próprio defendeu a Lava Jato no seu começo e que acha que ela fez um avanço interessante em alguns aspectos. Ele falou, olha, até achei bom porque ela puniu Michel Temer e Eduardo Cunha, que eu os denunciei lá atrás e que foi processado por eles, inclusive. Mas que sim, aí ele lembra, olha, o Moro estava no Jornal Nacional todo dia, engravatadinho, aparecendo em foto com Aécio Neves, Geraldo Alckmin, e que se aproveitou dessa fama de popstar e tal para ter pretensões políticas, aceitando ser ministro de Bolsonaro, que foi beneficiado com uma sentença sua, e segundo consta, com promessa de um cargo vitalício no STF, o que não deixa de ser corrupção. Então o Ciro, mesmo estando diante de alguém que fez a defesa do Moro, não deixou de fazer as críticas que sempre faz. É o que eu disse lá no começo. O Ciro é o mesmo, com um pouco mais de cuidado nas palavras do que ele faria num ambiente talvez diferente, mas a ideia é a mesma. Bom, meus amigos, o Ciro encerra a sua fala quase implorando, me ouçam, me deixem debater os problemas do Brasil. Abre aspas para ele. Muito obrigado a vocês todos que me deram a honra. Por favor, me desculpem aí, agora sem qualquer brincadeira, eu considero esse encontro uma das coisas mais importantes que aconteceu. Eu sei brigar na periferia, sei correr atrás de votos, mas o que eu preciso é de uma oportunidade para participar de um debate com gente qualificada como vocês são. Muito obrigado de coração. Eu ganhei extraordinariamente meu dia e estou à disposição de vocês, 1, 2, 10 vezes para debater. E não quero saber nem quem vem, desde que saibam antecipadamente. Não é temperamento, é franqueza. Meus amigos, é isso. Pelo menos a mim me encheu de esperança essa entrevista, essa sabatina. Não sei o que vocês acharam. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.